Tem pessoas que ele vai morrer 2 vezes. Ora, você não está acreditando? Tem pessoas que nasceram uma vez e vai morrer 2 vezes. E tem pessoas que nasceram 2 vezes e vai morrer uma vez só. Vocês estão vendo aqui? Tem pessoas que nasceram uma vez só e vai morrer 2 vezes. E tem pessoas que nasceram 2 vezes e vai morrer uma vez só. Você tá, mas o que ele está falando? Estou falando da palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas, aqui no livro de Apocalipse, fala que tem gente que vai sofrer o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? Está aqui em Apocalipse. Vamos fazer a leitura no capítulo 2, versículo 11. E depois nós vamos lá para o 21, para nós entendermos qual é o dano da segunda morte, né? Capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: aquele que tem ouvidos, que você está ouvindo agora, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é a palavra. Ouça o que a palavra está dizendo a você. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Em outras palavras, não sofrerá o dano da segunda morte. Mas qual que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é isso aqui, ó. E a morte, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha, agora o 15. E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pior que o inferno, porque o inferno está lá no lago de fogo. Então esse é o dano da segunda morte. E a palavra de Deus fala que o dano da segunda morte é uma destruição eterna, sofrimento eterno. Mas aí você está se perguntando, mas como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Para te responder, eu vou para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, para você entender. Porque nós nascemos, primeiramente, de um homem, a nossa origem de um homem chamado Adão e Eva. Então, essa aqui é uma semente carnal que foi destinado para nós morrermos. Isso é certo. Essa é a primeira morte. Que está escrito aqui, ó, né? Que nós somos descendentes de Adão. Está escrito aqui. E assim também capítulo 15, versículo 45. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. O primeiro homem, 47, é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Então, aqui está falando o seguinte, que o primeiro homem é terreno, é corruptível, né? Nós somos corruptível, nós vamos morrer, a nossa carne vai morrer. Aí no versículo 49, a palavra de Deus nos dá uma sugestão bem interessante, que diz assim: e assim como temos portado a imagem do terreno, que nós não pedimos para nascer, né? Mas veio, assim também portaremos a imagem do celestial. Esse eu posso escolher, né? Então, toda aquela pessoa que não tiver a imagem do celestial, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Por isso que Jesus, aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 7, olha o que ele disse assim: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E aí ele vai dizendo aqui no 3, versículo 3, do capítulo 3. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aí você está perguntando, como é que eu faço para nascer de novo? A palavra de Deus fala como que nós vamos nascer de novo. Nós, para nascermos de novo, temos que ir para um outro livro, chamado livro de Tiago,
capítulo 1, Tiago, capítulo 1, para você entender o que é nascer de novo, né? Então vamos aqui para o livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 18, que diz assim: de sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? Essa aqui. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como é que você vai ser gerado? Você vai ser gerado quando essa semente entra dentro do seu coração, para você obedecer. Antes de você fazer uma coisa que desagradava a Deus, a palavra fala não. Então você não vai mais fazer. Então você vai pôr essa semente no seu cotidiano, todo dia. E aí você vai nascendo de novo. Quanto mais você vai praticando, vai crescendo, vai tendo mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra, vai obedecendo. Você que era idólatra, adorava a imagem, não vai mais. Ah, mas tem a santa não sei o quê. A Bíblia não manda. Ah, eu gostava de contar uma mentirinha, mas era só para não vai mais. E tantas outras coisas, né? Então, você vai nascer de novo quando você é gerado. Está aqui em primeiro livro de Tiago, primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Né? E o livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha o que fala aqui novamente do novo nascimento. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, a carne, que é o primeiro Adão, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Está entendendo agora? Que vive e permanece para sempre. Então, quando eu nasço de novo, eu começo a obedecer isso aqui. Eu vou viver para toda a eternidade. Então, eu vou morrer uma vez só. Só que eu nasci 2 vezes. Eu nasci corruptível. Aí, o que eu fiz? Essa carne vai morrer. Eu nasci de novo. Dentro de mim, coloquei a palavra no meu espírito, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Então, esta é a palavra que vos é pregada. Esta é a semente. Se a semente cair no seu coração e frutificar, você vai nascer de novo. E aí você não vai ser destruído pela segunda morte, que é o lago de fogo. Não é nem o inferno. O inferno é um lugarzinho que vai esperar o lugar de fogo. O lago de fogo, né? Então, eu espero que você tenha entendido o que é o novo nascimento. O novo nascimento é a obediência da palavra de Deus. Ah, mas como que eu faço? Começa a ler. Ah, mas eu não entendo. Procura alguém para te explicar. E você todos os dias vai mudando a sua velha natureza. Você era de uma forma, você vai mudar. Tem gente que fala assim: eu sou assim, vou morrer assim. Então você vai parar no lago de fogo. Você vai ter o dano da segunda morte. Ah, mas eu não mudo. Então, infelizmente, você vai morrer 2 vezes. Vai morrer o seu corpo aqui e o teu espírito vai sair do teu corpo, vai lá primeiramente para o inferno, depois você vai ser jogado no lago de fogo, igual eu li aqui em Apocalipse, né? E a morte e o inferno foram lançados, está aqui, ó, capítulo 20, versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, ao mesmo tempo que você está nascendo de novo, seu nome está sendo escrito no livro da vida. E aí você vai desfrutar das bem-aventuranças, que é a eternidade, que é a cidade celeste, onde não vai ter mais pranto e nem dor. Fica aqui essa reflexão para cada um de nós e que Deus possa iluminar a sua mente para você nascer novamente.